um rastro, uma corrente estelar deixada por um aglomerado globular de estrelas, só que em outra galáxia. Uma galáxia está a 100 milhões de anos-luz daqui. Um aglomerado globular, ele é uma concentração que tem dezenas, talvez centenas de milhares de estrelas concentradas, todas elas unidas pela gravidade num ponto do céu. Quando uma galáxia interage com o aglomerado globular e vai puxando ele por conta da gravidade, normalmente isso deixa um rastro, uma corrente de estrelas. Isso a gente já observou na Via Láctea, mas agora os astrônomos, usando, e vasculhando os dados do telescópio espacial Hubble, descobriram uma corrente de estrelas em outra galáxia. A primeira vez que isso acontece na história da astronomia, e isso é espetacular. A sua massa estelar é parecida com as de galáxias anãs, mas a extensão dela lembra da Via Láctea, por exemplo. Então, eu imagino que você tem a mesma quantidade modesta de luz que fica distribuída por uma região muito maior. Então é o seguinte, a gente sabe que a matéria escura está por aí, a gente sabe disso, e a gente precisa detectar, a gente precisa encontrar essa matéria escura, mapear a distribuição dela no universo, e tudo isso é muito difícil, porque primeiro a gente não consegue ver a matéria escura. Em galáxias difusas ou ultradifusas, isso é mais complicado ainda, tá? Justamente porque tem pouca luz disponível para fazer esse tipo de medição. E é aí que a gente entra a tal das correntes estelares, que são essas trilhas, de estrelas arrancadas da galáxia de aglomerados globulares. E essas trilhas, elas marcam o seu caminho, e elas marcam o caminho também da interação gravitacional. Então isso é muito legal. Se a Oyashio for realmente uma corrente estelar saindo de um aglomerado globular e tudo mais, tem várias coisas aqui muito interessantes. Primeiro, que esse tipo de fenômeno abre aí uma grande janela para que a gente possa investigar as tais das galáxias ultradifusas, entender melhor delas, Então a forma de uma corrente responde à gravidade ali. E a posição, a curvatura, a largura mostra a matéria escura diretamente. Isso que é muito legal. Por quê? Porque essas propriedades mostram o efeito gravitacional no ambiente onde as estrelas se movem. Então imagina que a estrela... O que acontece é o seguinte, o aglomerado globular está ali passando pela Via Láctea. O aglomerado globular, para quem não entendeu, ele orbita a galáxia, tá? Cada órbita que ele dá é arrancada um pouco de estrela, cria essa corrente. Só que a galáxia, ela tem a massa dela, mas ela tem a massa também da matéria escura. Então você tem essas massas somadas, as duas, a da matéria escura e a da galáxia. Quando isso acontece, então quando ele arranca essas estrelas, vai ter o efeito gravitacional que essas estrelas dessa corrente vão sofrer, vão ser tanto da galáxia como da matéria escura. A da galáxia a gente sabe. Então quando você faz uma subtração, você consegue encontrar o efeito da matéria escura. Por isso que, quando você tem a posição, a curvatura, que é como que esse aglomerado essa corrente está curvada, e a largura dele, tudo isso implica que a matéria escura está atuando ali também. Então você consegue detectar, a matéria escura. Imagina que você faz isso para milhões de galáxias, você consegue entender como que a matéria escura está distribuída no universo. É sensacional, tá? Está aí o Oyashio, esta corrente estelar detectada numa galáxia ultradifusa, que é uma galáxia muito difícil de ser observada e de ser encontrada, mas que pode nos dar pistas fundamentais sobre a distribuição da matéria escura no universo. Um dos maiores segredos da astronomia podem estar sendo respondidos aí. Então tá aí para todos vocês. Este era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto. Fui!